Ceareiros do Cristo, muito boa noite a todos. Recebam o meu abraço carinhoso nessa noite. Primeiro, parabenizar, essa merecida homenagem a essa veneranda instrutora que é o Espírito Amélia Rodrigues, e nós escolhemos a última obra da sua série evangélica, a 10ª, Vivendo com Jesus, para poder tecer aqui algum comentário. Esta obra contempla um conjunto de mensagens memoráveis de caridade, fé e esperança. É uma coletânea de crônicas da vida de Jesus e do seu apostolado. A cronista dos evangelhos, como define o médium Divaldo Pereira Franco, psicógrafo dessa obra, traz narrações da vida de Jesus que são comentadas com uma sensibilidade literária incomum. Aqueles que já estamos habituados, e que somos assim inspirados pela leitura de Amélia Rodrigues, sabemos o quanto ela tem a natural vocação de nos levar para os cenários da Galileia antiga, e a gente se sente como se estivesse vivendo agora naqueles tempos. Ela tem essa vocação de nos aproximar da figura de Jesus e dos seus apóstolos, e de todos aqueles homens e mulheres simples que viviam com ele. Então ela nos transporta para a Galileia dos primeiros tempos. Como ela mesma vai dizer nessa obra, veio Jesus, o peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização, em um conceito simples, numa linguagem destituída de atavios, numa lógica incomum, apresentando o amor puro e simples como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. Hoje nós vivemos deambulando, com perquirições filosóficas, buscando escolas psicológicas, a própria psicanálise, terapias as mais diversas, para a gente tentar chegar ao mais recôndito de nós mesmos. Jesus é a própria psicoterapia, é Ele a própria pedagogia, é Ele a própria terapêutica do amor, por ter essa habilidade incomum de adentrar naquilo que está no imo dos nossos corações. E no seu discurso, a sacada do pretório, Pilatos, à época quando o Cristo foi injustamente julgado por um crime enigmático, que ainda hoje nós não podemos definir, Pilatos evoca: eis o homem. E aquelas palavras, ditas pelo então governador romano, foi proferida num dos momentos mais graves da humanidade. Quando o Messias Redentor, inconfundível e puro, foi apresentado à multidão insana. E essas palavras de apresentação ainda hoje ecoam. Vivendo com Jesus, que é a nossa obra, é um laborioso tributo, é um retrospecto histórico, em que Amélia pincela diversas cenas de pessoas que viveram com Jesus, que procuraram-no nos momentos de ansiedade, de desespero e de aflição. E vivendo com Jesus é também uma reapresentação de Jesus à multidão. Agora não mais aquela multidão da Galileia antiga. Agora a multidão do século XXI que está vivendo a pandemia pelo coronavírus. Uma multidão com necessidades morais tão grandes como as de antes. Eis o homem que veio à Terra quando a humanidade estorcegava na densa treva da ignorância. E ainda hoje nós nos debatemos em meio às nossas reflexões, em meio à nossa escuridão, buscando algo que nos norteie, que nos ilumine. Jesus cindiu a escuridão e nunca mais a luz da sua presença desapareceu da humanidade. O planeta Terra carrega as suas impressões digitais, se a gente puder utilizar essa expressão, está envolvida pelo seu magnetismo irresistível. E naqueles tempos, a suave e doce Galileia, à borda da sua praia de seixos miúdos,
onde as crianças brincavam e as barcas eram cravadas na areia molhada, como diz Amélia Rodrigues, em toda parte naquela região, a beleza, a alegria, a simplicidade, entoadas num cenário pelo cantor divino. Eram aldeias simples, muito mais simples e modestas do que as grandes metrópoles que nós temos hoje ao redor do mundo. Cafarnaum, Magdala, Dalmanuta, Betsaida e tantas outras, que foram palco do poema das bem-aventuranças, de parábolas indescritíveis, forjadas em termos e símbolos de excelente simplicidade e uma profundidade que ainda hoje, com todo o nosso cabedal de conhecimento, depois de termos passado pelo século das luzes, temos dificuldade de depreender o seu teor essencial. Mas foi naquele mar, no mar do Tiberíades, que Jesus cantara a mais bela sinfonia da humanidade. Cantos diários, cantos noturnos, cantos de esperança da vida. Como Homélia vai definir, modesta e significativa, a aldeia de Belém de Judá deveria receber aquele que é a luz do mundo e que viria à terra para que todos tivessem vida e a possuíssem em abundância. E assim como na Terra Santa nós temos dois mares, o Mar da Galileia, de água doce, piscoso, gentil, generoso, farto, e o Mar Morto, denso, em altíssima concentração de sais minerais, que não tem peixes ou outros animais ribeirinhos, nem tem vegetação, de arredores desertos, com um aspecto desolador. Assim como na Palestina existem dois montes, um deles, em frente ao Mar da Galileia, onde a relva é verde, as flores são muito coloridas e a brisa perfumada é muito gentil, um pouco adiante temos outra, às bordas do Mar Morto, uma espécie de plataforma altiva de nome Massada, uma montanha terrível, que inclusive já se tornou fortaleza em tempos idos, onde soar desolação e morte. Essa dubiedade também se apresenta na humanidade. A humanidade também pode ser dividida em duas. Uma humanidade fraterna, amorosa, gentil e, poderíamos dizer, autenticamente cristã, que reparte tudo que recebe e que sabe que quanto mais dá, mais possui, e uma outra, que é avara, que tudo quanto coleta guarda, que tem medo do desprendimento, do desapego, que asfixia mesmo a pretexto de amar, que domina e que por consequência perde. Vivendo com Jesus nos faz a seguinte pergunta: de que lado nós estamos? Será que nós pertencemos ao grupo A ou B da humanidade? O Espírito Emmanuel tem uma mensagem na obra Vinha de Luz, no capítulo de número 100, intitulada Que fazemos do Mestre? Aquele mestre que nos foi apresentado na sacada do pretório por Pilatos, eis o homem. Ainda hoje ele é apresentado, não mais na sacada do pretório, mas no interior dos nossos corações. E Emmanuel inaugura a mensagem recordando uma das indagações do Pilatos: que farei então de Jesus chamado o Cristo? Escrito por Mateus, capítulo 27, versículo 22. E ainda hoje essa questão se perpetua e ecoa em nossos pensamentos e corações. O que estamos fazendo de Jesus no campo das nossas lições diárias? Será que nós estamos nos comportando, utilizando ele como modelo? A mansuetude, a pacificidade, a paciência, a alegria, o bom ânimo, a esperança, a caridade sem limites? Emmanuel vai refletir. Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo, que satisfaça as aspirações de menor esforço. Ou seja, nós sabemos da necessidade do trabalho,
mas só nos atrai aquele específico que satisfaça o nosso interesse pessoal. Nós concordamos que a reforma moral dignifica o ser humano, mas ainda não temos coragem suficiente para defrontar nossas vacilações e enganos. Nós entendemos a dificuldade da luta, a dor nas aflições pungentes, o quanto sofremos ao experimentarmos o luto, qualquer que seja, e qualquer que seja também a nossa decisão religiosa, mas nós não nos achamos merecedores da aplicação da lei de ação e reação que nos corrige e nos redime. O benfeitor ainda nos faz refletir. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam um mostruário permanente de personalismo inferior. Utilizamos Jesus para nos gabar de sermos bons. Mas Amélia nos traz como Jesus chegou à Terra. Discreto, como uma brisa agradável e perfumada, produzindo bem-estar e alegria de viver. Uma presença quase imperceptível, que passou quase anônimo pelos historiadores mais famosos daquele tempo, que renderam apenas algumas linhas para falar sobre a biografia daquele que foi o mais importante que dividiu o tempo antes e depois dele. O mundo, à época de Jesus, devorado pelo incêndio das paixões asselvajadas, mal pôde perceber aquele perfume suave e o cântico singelo da sua vida totalmente entregue à humanidade, só depois. A ilusão dos valores terrestres, hoje, inclusive, como ontem, continua insistindo em sobrear a claridade da justiça e a oportunidade de viver com dignidade. E hoje, para ser cristão, é necessário ter um ato de coragem, a decisão de contrariar os nossos próprios interesses, de contrariar a marcha do ritmo caudaloso das informações que chegam a todo o tempo do nosso celular, muitas vezes nos perturbando e impedindo que a gente alcance a tranquilidade que a gente tanto almeja, a paz do Cristo e não a paz do mundo. E nós, que falamos de Jesus, que ouvimos sobre Jesus, que estudamos Jesus, a sua vida, os seus ensinos, já vivemos com Jesus? Emmanuel vai prosseguir dizendo que os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos seus desvarios, aqueles a que se entregam à distância do trabalho digno, como se buscasse do nosso Messias redivivo aprovação pelas pavalhonices que fazemos. Temos a presunção de dobrar os desígnios celestes aos nossos caprichos pueris. E quando o Senhor, que é Pai, nos corrige, ficamos chateados, porque Deus não satisfez a nossa vontade. A era da verdade foi confundida pela velha Israel, como ainda hoje a nova Israel, símbolo da humanidade inteira, ainda é, por conta do desejo doentio de dominação e poder que cada um de nós tem. Mesmo que nós não tenhamos acesso a grandes postos políticos, ao encargo de muitas almas sob nossa responsabilidade, muitos nos tornamos tiranos domésticos. Muitos queremos controlar que o outro pense pela nossa cabeça e nos sentimos extremamente contrariados quando o outro, utilizando o livre-arbítrio conferido pelo Pai, decide, por exemplo, se desapartar de nós ou não nos amar. Será que depois de tantos séculos, nós ainda estamos aguardando um rei poderoso e déspota que vise conflitar com os poderes humanos, que se aventure a uma suposta justiça vertendo sangue inocente? Ou nós já reconhecemos Jesus como o Rei dos Reis, justamente pela sua simplicidade, singeleza, mansuetude e misericórdia?
Nosso Mestre de misericórdia e de amor, hoje como antes, ainda é muito pouco compreendido, inclusive por nós que nos aventuramos a estudar-lhe passo a passo cada um dos seus ensinamentos. Só quando tomados pela miserabilidade do corpo e, sobretudo, quando combalidos nos erros da nossa alma, clamorosos, quando estamos sem terra, sem teto, sem trabalho, sem esperança, sem sentido da vida, sem amor, são os momentos mais propícios em que nós sentimos reverberar no nosso mundo íntimo essa mensagem consoladora e nos sentimos efetivamente convidados a agora sim viver com Jesus. Então, quando nos encontramos nessas pungentes aflições, emitimos um grito de socorro, prontamente consolado e atendido por aquele que é o inesquecível médico das almas. E à medida que vamos convalescendo, qual a nossa posição? Retribuição ao bem que nos foi feito, como o samaritano daquela cena do Evangelho sobre os 10 leprosos que tomam distância a Jesus quando ele ia em direção a Jerusalém, passando por meio da Samaria, e eles pedem: Mestre, cura-nos, pois somos leprosos e precisamos restaurar a nossa dignidade, retomar a nossa autonomia. E Jesus pede que eles vão para Jerusalém e a caminho seriam curados. Naquela época, os leprosos tinham seu nome retirado do livro dos vivos e precisavam comparecer frente a uma autoridade judaica com o objetivo de observar a saúde do corpo refeita e assim serem reintegrados à sociedade. Olha que ensinamento. A saúde sendo restituída ao caminho. E ao caminho, todos os 10 se curaram, mas apenas um se salvou, aquele que abriu as portas do seu coração num hino de gratidão ao Senhor e antes de se apresentar, ou seja, se ver livre de uma vez por todas daquele drama que vivia por conta da lepra, volta para agradecer. Quantos de nós hoje já voltamos das nossas atividades laborativas, dos deveres que a gente tem dentro de casa com a nossa família, de todas as inquietações mais materiais e mais imediatas, rendendo tributo ao Pai para agradecer. Agradecer pelo prato de comida, agradecer pelo ar que respiramos, pela possibilidade de estarmos vivos mais um dia, mais 24 horas num planeta de provas e expiações, reencarnados com todos os recursos à disposição para transformar a nossa vida numa estrada luminosa, porque a gente sabe que só depende de nós. Não obstante, muitos ainda mantemos as mãos postas, mas o coração e a mente em desarmonia e inconsciência. Temos pequenos lapsos em que recordamos a vida de Jesus e que isso nos suscita sentimentos de bondade, de amor, de paciência. E a gente até se aventura para dar pequenos passos um pouco mais audaciosos e diferentes do nosso costume. Mas, passados os esforços iniciais, quando somos afetados pelas próximas ingratidões, pelas malquerenças, pelas contrariedades, já enfraquecemos no amor. Viver com Jesus é um esforço para fortes. Porque quando chega o testemunho, é natural do nosso estado de imperfeição, nós que somos humanos, caminhando rumo à humanidade ideal que o Cristo veio nos exemplificar, é comum da gente hesitar. Cremos e descremos, amamos e traímos, testemunhamos fidelidade e negamos,
simpatizamos, mas buscamos ainda o primeiro lugar, quando Jesus nos recomendou o último. Ele disse, e está grafado por Lucas, capítulo 14, versículos 8 a 11. Quando por alguém fores convidados às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno que tu. E vindo o que te convidou, a ti e a ele, diga, dá o lugar a este. E então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e te assenta no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, sobe mais para cima. E então terás honra diante dos que estiveram contigo à mesa. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Deveríamos, portanto, nos regozijar das negações, contrariedades, em relação às nossas opiniões e convicções. Não deveríamos buscar nem likes, nem visualizações, nem aplausos. Deveríamos buscar a consciência tranquila de estarmos fazendo o melhor que nós podemos neste momento, enquanto não temos recursos melhores para fazer mais ainda. Testemunhando a fé nas pequenas provas que experimentamos, nos preparando para os grandes testemunhos, como o dos cristãos primitivos. Essa humilhação proposta pelo Cristo não afeta necessariamente a dignidade humana, muito pelo contrário. Recordemos que quando ele ceia com os seus discípulos, após proferir o sermão do cenáculo, ele se ergue da mesa, depõe o seu manto, amarra a altura da cintura, portando-se como um escravo e lava os pés dos seus discípulos, ensinando-nos que é pelo trabalho, sem esse sentimento presunçoso de que somos ou podemos mais do que o nosso irmão, sem querer competir para saber quem é melhor, porque a gente não está brigando por um lugar no pódio, todos temos o nosso lugar à mesa ao lado do Cristo. A grande questão é que nós ainda estamos tecendo as nossas túnicas para participar desse jantar. E esse tecido é feito através dos nossos esforços e sacrifícios, não depois, agora. Porque o tempo presente, o tempo chamado hoje, é o tempo em que nós estamos convidados a viver com Jesus. Jesus não é um mestre de aparências que está colocado à distância num altar, afastado de nós. Jesus é um mestre de bondade e misericórdia que vem ao apelo das criaturas humanas, vem ao encontro das nossas necessidades e quer nos ajudar. Mas muitas vezes somos nós os impermeáveis às boas intuições e às sugestões dele e dos seus emissários. E para que a gente possa melhorar essa questão de afinidade e sintonia, a única coisa que nós temos à nossa disposição, o nosso trunfo, é a persistência, a boa vontade e o trabalho no bem. O trabalho no bem não se restringe às casas espíritas, não obstante o esforço nobilíssimo, principalmente em tempos de pandemia, das casas virtualizarem as suas atividades com o objetivo de levar essa mensagem de consolação a cada vez mais corações. Mas nós não somos espíritas apenas nas atividades da casa. Nós somos espíritas 24 horas por dia, no contato com os outros em nossa casa e, sobretudo, no contato para conosco em nossos próprios pensamentos. Por isso, antes de querer ajudar alguém, precisamos nos ajudar, nos perdoar pelas nossas imperfeições, porque faz parte do nosso processo. Nos desculpar pelos erros que cometemos por ignorância ou por recalcitrar contra os aguilhões, como Jesus diz a Paulo de Tarso às portas de Damasco. Mas não se deter
nessa culpa paralisante, seguir sempre em frente, fazendo amanhã algo de melhor do que fizemos na véspera. E aí a gente poderia pensar, hoje, o que eu fiz para me humanizar um pouco mais que eu não consegui lograr ontem? Hoje, como eu consegui praticar um pouco melhor a vivência com Jesus do que o meu esforço até aqui? O que ainda me falta para compreender que nada do mundo vai aplacar esse vazio existencial que eu experimento? Que é como se fosse buscar matar a sede numa fonte de água salgada, quando Ele oferece água cristalina, água viva e vida em abundância para nós. E aí a gente pode pensar, mas eu não me sinto capaz, eu sinto que o meu esforço é muito diminuto, me sinto muito pequena, muito inferior, não tenho nada que possa ser relevante para uma grande obra, como grandes expoentes até do nosso movimento espírita. Qual de nós não tem um privilégio, uma vantagem, uma vocação, uma qualidade, uma virtude, a própria força e o recurso precioso do tempo que possa dar ao seu semelhante? Gosto sempre de recordar da figura do apóstolo Paulo, porque Paulo nos ensina a viver bem na pandemia. A figura de Paulo preso, escrevendo as suas epístolas e direcionando as igrejas recém-formadas e aquelas que já estavam formadas há algum tempo e que tinham muitas dúvidas com respeito à prática do Evangelho, é o exemplo do que a gente está vivendo hoje. Alguns de nós, presos em casa, outros tendo que ir para a rua trabalhar para buscar o pão de cada dia, mas invariavelmente coartados em nossa liberdade em algum grau, como determinação lúcida, sensata pelas autoridades sanitárias, e governamentais, para poder refrear um pouco a contaminação pelo coronavírus. E o que a gente está fazendo desse precioso recurso de tempo enquanto estamos em nossas cadeias? Paulo auto-intitulasse embaixador em cadeias. Enquanto preso, ele falava sobre o Evangelho, exatamente como nós estamos utilizando a internet para esse fim. Enquanto preso, ele se encontrava como podia, porque em alguns momentos ele gozava inclusive de mais benefícios do que os presos comuns por conta da sua autoridade moral, para falar sobre as promessas de esperança do Evangelho Redentor. Mas a maior mensagem evangélica que Paulo proferiu não foi dita a ninguém. Foi o que ele fez com a transformação de si mesmo. Um homem profundamente orgulhoso, detentor de um cabedal de conhecimento invejável, que se submete a todas as injunções que foram armadas contra ele, e ele, não obstante, percebendo a injustiça, a perseguição, sendo flagelado, guardando cicatrizes horrorosas no seu rosto, foi fiel até o fim. E nós, guardadas as devidas proporções, com os nossos testemunhos comparativamente menores, com mais recursos, a tecnologia, a celeridade das informações, a facilidade de buscarmos conexões de uma forma mais rápida. O que nós temos feito de tudo isso? Por que nos sentimos desanimados antes da batalha se encerrar? Nós somos como soldados chamados ao campo de batalha para o enfrentamento mais difícil, que não é contra o outro, porque nós não temos inimigos. Essa é uma distorção cognitiva. Todos somos irmãos. Os adversários
é apenas uma forma equivocada de ver o outro, muitas vezes por uma projeção dos nossos inimigos internos. A maior batalha que nós precisamos empreender é contra nós mesmos, sem querer para crescer nos violentar, mas aurindo as forças para seguindo cada vez mais com mais destemor à frente. Quantos de nós, mesmo em trabalhos de virtude, não ficamos com um olho no serviço e outro na retribuição? Dentro de casa, no trabalho com os nossos filhos, enfrentamos as dificuldades naturais de qualquer processo educador, evangelizador, e acabamos projetando para eles um futuro maravilhoso, como é próprio de pais amorosos. Mas quantas vezes esse amor também sufoca, em algum grau, a liberdade de escolha deles? Competindo com nossos companheiros de marcha, no ambiente profissional e mesmo no movimento espírita, numa ridícula busca de comprovar quem é o melhor, quem será o primeiro. Os apóstolos já haviam feito essa pergunta a Jesus. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Em resumo, não busquemos o mérito para o nosso esforço antes do trabalho ser finalizado. Busquemos nos empenhar enquanto temos força, vida e coragem para, enfim, depois colhermos. A paisagem humana, como revela Amélia Rodrigues, era assinalada pela ignorância e pela sordidez resultante da situação de miséria econômica e moral. Parece que ela está falando de 2021. Hoje nós também vemos a humanidade assolada pela ignorância e sordidez. Pessoas necessitadas moralmente, todos, invariavelmente, excetuando os espíritos em missão, e a miséria econômica, mostrando a desigualdade social gritante, prejudicada na nossa sociedade atual. Mas Jesus vem comungar com os seus, como ele fez antes e hoje com os novos discípulos. Naquele tempo, ele inicia o seu ministério da libertação da consciência numa festa de casamento. Um casamento, a comemoração das bodas, celebrando alegria, esperança, uma festa, a festa nos corações humanos por receber a boa nova. E o seu messianato se conclui de uma forma deprimente, num holocausto invulgar, em que foi-lhe servido o vinagre da crueldade e da indiferença. Estevão, o mártir inesquecível do cristianismo primitivo, anotado pelo Espírito Emmanuel na obra Paulo e Estevão, vai dizer: todos nós somos corresponsáveis pelo crime do Calvário. Enquanto humanidade como um todo, nós precisamos pensar sobre a responsabilidade de rejeitar essa mensagem renovadora. Não que fôssemos exatamente cúmplices do crime, até porque, pelo menos historicamente, não temos uma comprovação que estivemos lá. Essa é uma especulação que fazemos, dado o nosso nível de aprimoramento moral e o fato de que provavelmente nós não conhecemos o Evangelho pela primeira vez agora. E se estamos nesse patamar evolutivo, tudo indica que, se aquela época tivemos contato com a mensagem de Jesus, nós não estivemos exatamente do lado dos discípulos. Mas o fato é que o crime do Calvário é também de nossa responsabilidade, justamente pela proposta de que, se não vivemos antes com Jesus, agora precisamos viver, porque não temos mais a desculpa da ignorância. Como lembra Amélia, ele os amou como nos ama, como ninguém jamais fizer igual. Ele nos elegeu como seus irmãos,
conviveu com os apóstolos e convive conosco ainda hoje, indo ao encontro das dores humanas, alimentando as nossas esperanças, ensinando-nos elevação e dignidade e nos convidando à renovação íntima e à luta pela sublimação. Mas nem Jesus não irá conseguir fazer o trabalho que é de nossa responsabilidade. Nem Jesus, por mais que nos ame, poderá nos reerguer desse marasmo que nós estamos muitas vezes paralisados. É preciso que haja um movimento íntimo e uma força ativa de nossa parte, respondendo ao questionamento dele: que queres que eu te faça? É preciso levantar, dar alguns passos, mesmo que para logo depois cair e soerguer-se de novo. Mas somos nós que precisamos trilhar essa rota luminosa da nossa sublimação. Jesus fez da mulher samaritana mensageira da fraternidade e reconciliação entre judeus e samaritanos, justamente pela necessidade que temos de nos reconciliar com os ditos adversários, de formar o nosso laço de fraternidade para nos ajudar mutuamente. Jesus fez de Maria Madalena o exemplo edificante de uma das maiores propagadoras do Evangelho e repórter da ressurreição. O espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, vai dizer na obra Boa Nova que Maria Madalena tornou-se mãe de coração dos leprosos vindos da Idumeia à Dalmanuta. Recolheu-se no antro onde eles ficavam, naquelas cavernas escuras, afastados de tudo, com o objetivo de falar-lhes do Evangelho. Quem teve a coragem de adentrar aquele cenário tão obscuro e se doar por toda a vida ao lado desses irmãos desventurados? Uma dita ex-meretriz, uma dita mulher de uma vida, regenerada e redimida pelo poder transformador do Evangelho. Se isso aconteceu a Maria Madalena, por que que nós também não podemos experimentar a resolução suficiente para transformar a nossa vida numa estrada luminosa para nós mesmos e para aqueles que mourejam conosco? Podendo ter escolhido o Cristo entre sua mãe Maria Santíssima, Joana de Cusa e outras tantas mulheres generosas de Jerusalém, escolhe Maria Madalena como repórter da ressurreição, justamente para nos incentivar ao alto perdão, para provar que não há débito clamoroso, não há ser que seja irreparável, irretratável, não há crime que tenha uma pena eterna. Se nós quisermos, ninguém poderá nos impedir viver com Jesus. Aconselhou Joana de Cusa a prosseguir ao lado da sua família, não abandonando o casamento, mesmo ao lado de um marido irresponsável, que buscava as conveniências políticas por ser intendente de Antipas, sendo ela, mais tarde, martirizada num poste de martírio pela perseguição desencadeada por Nero no ano 68 depois de Cristo. Nossa veneranda Joana de Ângeles, tendo passado por existências de tanto testemunho, por viver com Jesus, pagando o preço por isso. Jesus jamais deixou de ajudar quem necessitasse. Doava-se sempre integralmente, não apenas no momento final, como nesse caso que nós citamos de Joana de Cusa, nesse testemunho intransferível, mas ele conviveu conosco durante toda a sua existência sobre a terra, jamais se furtou
da convivência com as criaturas humanas. Amélia Rodrigues nos diz que as suas parábolas, ricas de lições insuperáveis, deixaram as mais belas informações a respeito da ética do comportamento humano, tornando-se, na atualidade, processos psicoterapêuticos para a libertação das vidas algemadas aos conflitos infelizes trazidos ao passado espiritual. Portanto, as parábolas de Jesus são recursos da sua psicoterapia do amor. Talvez nós ainda não tenhamos extraído, aurido delas, todo o teor que elas possuem para regenerar a nossa saúde integral. Mas chegaremos lá. À medida que a nossa consciência se expandir, o que se dá não pela quantidade de livros que nós vamos ler, ou de posições na academia que vamos desfrutar, mas da capacidade de amar, que é a missão de cada um de nós, vamos conseguir entender cada vez mais em profundidade, nos identificando com Jesus. Ele que nos ensinou compaixão e misericórdia, reconhecimento da dignidade moral do considerado inimigo na parábola do bom samaritano. Aliás, ele gostava de fazer isso. Basta às vezes utilizou a figura do samaritano como justamente aquele que mais se aproximava do exemplo cristão, mais do que levitas, sacerdotes e homens que eram apreciados na sociedade como ditos homens de bem. Ensinou a função do arrependimento, a necessidade da experiência, a oportunidade da reabilitação na parábola do filho pródigo. Essa parábola do filho pródigo, ela é extraordinária. A cada vez que a gente lê de uma perspectiva diferente. Convido a todos a reler a parábola do filho pródigo, nos posicionando em todos os personagens, nessa vida mesmo. Provavelmente já nos comportamos como aquele filho aparentemente ingrato que pede ao pai em vida a sua parte na herança para curtir o mundo. Nos posicionamos como o criador de porcos, que acolhe o filho pródigo, mas só dá as alfarrobas, que também distribuía aos porcos, não fazendo nada mais de extraordinário por aquele que estava precisando e era também o seu trabalhador. Nos posicionamos como o filho mais velho, que fica com uma repulsa, uma repugnância, quando o filho mais novo resolve voltar a casa e o pai mata o bezerro cevado para comemorar que aquele que tinha se perdido havia se encontrado. Mas poucos, muito poucos de nós, ou em poucas vezes na nossa vida, nos comportamos de uma forma tão generosa e amorosa como o pai, que recebe de braços abertos aquele que havia se perdido. Jesus nos ensina parcimônia e equilíbrio, trabalho e iluminação espiritual na parábola das 10 virgens. E ainda hoje, ele permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade inteira. Possivelmente, esta não é a primeira vez que nós falamos, ouvimos e estudamos o Evangelho. É muito provável que já tenhamos encontrado Jesus em jornadas transatas. E a nossa posição moral hoje testemunha a fidelidade ou infidelidade dos tempos idos. Cada um reflita particularmente sobre isso. Optamos, provavelmente, pelo mundo, pelas experiências infelizes, ao invés de segui-lo e viver com ele. Mas agora, a nossa posição já é diferente. Nós assumimos o compromisso de mantê-lo vivo em nossos corações. E é por isso que ele retorna e nós o reencontramos, desvestido do luxo, da ostentação religiosa, simples e nobre em seus atos de bondade.
Então é nossa vez de retribuir-lhe a dedicação amorosa de sempre, de auxiliar no silêncio, na ternura, vertendo para isso muitas vezes lágrimas copiosas para servir, experimentando por nossa vez a oportunidade de testificar um pouco dos muitos benefícios recebidos. Mas, se por acaso nós ainda não o encontramos por algum motivo, se temos ainda dificuldade de percebê-lo nos milagres diários, na oportunidade de viver, nos recursos fornecidos como empréstimo para evoluirmos, paremos e reflexionemos. Pois compassivo e afável, ele jamais se separou de nós e está sempre muito perto, dentro, esperando que nós possamos viver com ele. Não podemos postergar o momento para tardiamente não nos arrependermos outra vez. E para finalizar, meus amigos, esse breve comentário, citando Amélia Rodrigues, num dos capítulos dessa obra, porque aqui a gente só está fazendo uma brevíssima apresentação. Aqui fica o convite para todos nos regozijarmos com essa obra extraordinária. No capítulo 19, a ardência das batalhas dessa maravilhosa obra. Olha o título, bem contemporâneo, né? E bem ideal para o momento que a gente está vivendo. Ela vai dizer que um discípulo cansado se aproxima de Jesus, vertendo lágrimas de emoção e ressentimento. Desabafa: Senhor, eu temo não ter resistências morais suficientes para os enfrentamentos dessa natureza. Eu sinto que não consigo ainda perdoar os meus irmãos, esquecer-lhes as ofensas e agir para com eles sem ressentimento. Jesus, olhando profundamente o rosto congestionado do discípulo, respondeu-lhe com meiguice: as resistências morais, elas nos chegam por meio das pequenas dores que nós vamos nos habituando a sofrer, pela paciência diante das ocorrências infelizes e mediante a irrestrita confiança no Pai que nunca se impõe. Guardemos esse ensino. As resistências morais dos grandes cristãos que deram a sua vida em holocausto começaram com as nossas experiências, com o hábito de suportar as dores com paciência, mantendo confiança em Deus. Que possamos então, meus amigos, nos manter fiéis, prosseguindo em paz, sem nos importar com os impedimentos do caminho que possam vir a surgir, guardando a certeza de que o reino dos céus já se encontra delineado no nosso coração, apenas aguardando o momento de ser desvelado. Um grande abraço a todos.